que realmente são fantásticas. Zé Mário, quando estiveram presentes aqui hoje os filhos do Tenente Kimmel, a gente percebia que era pura emoção. Aqui num tratamento de coração e de gala. Depois eles falavam com a família Lenner, do Lidson, o tempo que eles tiravam leite junto lá na roça, o tempo que eles vendiam laranja e mexerica aqui na rua, o tempo que eles gazetavam na escola e outra laranja Kimmel. Então a gente teve a oportunidade ímpar de participar de um momento que realmente foi um momento muito gratificante. E finalmente eu comentava com o diretor Zé Adilson, nós tivemos formalidade, tivemos a lanheza, tivemos a identificação do protocolo, a homenagem de forma, vamos dizer, oficial, mas também tivemos o sentimento, tivemos aqui também a extensão daquilo que o profissional é enquanto ser humano. E o nosso querido amigo, o seu Joaquim, quando ele pegou, com o microfone quase na orelha, falou, eu não vou falar mais merda nenhuma, não. Então aquilo foi uma coisa fantástica, porque a gente experimentou. Como disse ele, há mais de 20 anos essa casa tentava render uma homenagem ao Tenente Kimmel. E só agora ela veio. Não sei porquê, só a história pode contar. Senhor secretário Lidson Lenner, gostaria de pedir ao senhor que fizesse a leitura de mais uma proposição avulsa. Senhor presidente, temos mais 3 proposições. Requerimento de autoria do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, de número 034, ao plenário da Câmara Municipal. O vereador que essa subscreve requer, na forma regimental, que seja determinado ao órgão de representação judicial dessa Casa que promova a ação competente visando a compelir o Poder Executivo a fornecer cópia integral do processo de convênio firmado entre o SAAI e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Indicação número 170, do vereador Lidson Lenner, que requer, na forma regimental, seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto à CEMIG para que providencie com urgência a substituição do poste de energia elétrica localizado na rua Nossa Senhora das Graças, em frente ao número 570, no bairro Bom Jesus. Também indicação número 171 do vereador Lidson Lenner, que requer, na forma regimental, seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que providencie reparos na pavimentação asfáltica, passeios e nas caixas de esgoto localizado na rua Nossa Senhora das Graças, nas proximidades do número 570 do bairro Bom Jesus. Em discussão as proposições avulsas. Senhor vereador Luiz Eduardo. Senhores vereadores, nós temos aqui uma proposição onde esse presidente solicita mais uma vez que essa casa possa ingressar em juízo para obter documentos que foram solicitados pela Comissão de Meio Ambiente ao SAAI sobre o projeto de recuperação de nascentes. Eis que veio uma resposta, num segundo momento, quando convocamos para, no prazo de 15 dias, eles estarem aqui com os documentos. Eles trouxeram alguns trechos de uma lei municipal, onde diz: o vereador terá amplo acesso aos documentos, podendo lê-los, podendo tirar cópia deles no próprio local onde ele interessa. Mas quem está exigindo os documentos não é o vereador, é esse plenário, é essa Casa Legislativa.
Não foi o vereador João, muito menos o vereador Idelmino, ou o vereador doutor Sérgio, que foram fazer a fiscalização in loco. Essa casa exigiu, através da comissão que a representa, que sejam mandados documentos para mostrar onde eles fizeram obras de recuperação de nascentes, onde eles empregaram o dinheiro, e me respondem na cara de pau que não tem cópia do convênio e nem muito menos cópia da prestação de contas. A Constituição é clara, senhores. Todo servidor, todo agente público, ele tem que prestar contas do uso do dinheiro público. Me mandam uma resposta irresponsável, desrespeitosa com essa casa, dizendo: se vocês quiserem, venham aqui olhar. E se vocês vierem olhar, nós não temos, porque mandamos para os cofres do Estado, estão lá a prestação de contas e está lá o convênio. Olha, senhores, nós chegamos a um ponto nos dias de hoje que a falta de respeito, ela está imperando nesse momento hoje. Senhores, tive 10 votos da base aliada do senhor prefeito. E disse ao senhor prefeito: senhor prefeito, faremos tudo para ajudá-lo. E principalmente para não deixar prejudicá-lo. Porque a quantidade de amigos que o senhor tem, o senhor não precisa de inimigo. E falo mais, senhores. Por que é que o SAI está escondendo? Porque os vereadores da Comissão de Meio Ambiente foram a alguns lugares com o professor que aqui veio. Alguém me lembra o nome do professor? Professor Rômulo Ribon. Rômulo Ribon. Veio e denunciou que não estava sendo feito nada. Veio e denunciou que estava havendo uma situação de irregularidade com o dinheiro público. O vereador Carlitos Alves denunciou que várias estacas que foram compradas para cercar nascentes estão apodrecendo no pátio do SAI. E depois perguntam por que é que a água do paraíso está se tornando escassa. Por quê? Porque tem gente construindo a cada dia mais os seus tanques profissionais, os seus lagos artificiais, para beneficiar da água que é de todos. E o SAI não cumpre a sua missão, que foi do convênio de proteger as nascentes. Senhores, sinceramente, não essa pessoa da presidência, mas essa casa não vai admitir que fatos como esse continuem acontecendo. Se for preciso, vou apelar para o decreto 201. E se for preciso, vou buscar, dentro do desacato da autoridade, uma forma de compelirmos, nem que seja na base da algema. Nós temos ainda proposições avulsas que pedem também a intervenção jurídica dessa casa e gostaria que o vereador professor Idelmino se manifestasse. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos rapidamente, aqueles que estão nos assistindo em casa, pela TV Viçosa, pela Rádio Universitária. Cumprimento aqui o público presente, os demais vereadores. Bem, senhor presidente, o senhor colocou aqui com muita propriedade o descaso em relação à questão levantada nessa tribuna pelo professor Rômulo, trazido também pelo vereador Carlitos. Também colaborei naquela ocasião em relação a esse fato. E eu, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, eu não vejo outra questão, outro ponto, outra maneira de resolvermos essa questão do SAAI,
desse convênio SAI-SEMAD, ao não ser levantar aqui uma discussão sobre uma CPI nessa casa. Eu acho que está na hora realmente da gente colocar isso em pratos limpos. Quem não teme, né, tem que aparecer prestando esclarecimentos. Onde estão os documentos? Então eu peço aí os nobres colegas, né, que a gente leve adiante essa questão. Está na hora realmente da gente esclarecer verdadeiramente os fatos. E não vejo outra maneira a não ser realmente a gente puxar aqui uma discussão mais aprofundada nesse sentido, né, montarmos aqui uma CPI e iniciarmos a discussão a respeito. Eu fiz aqui o encaminhamento jurídico para obtenção de outros documentos, a prestação de contas do convênio com o Ministério dos Esportes, o projeto Segundo Tempo, os documentos que eu pedi, em relação ao número de estudantes, de onde partiram esses estudantes para fazer parte do projeto. Pedi também cópia do processo licitatório que envolve a construção e reforma da escola do Centro Educacional, Centro Educacional de Educação Infantil, lá em Nova Viçosa. Né? Então, novamente, aqui, documentos que a gente pede não são encaminhados a essa casa. E eu quero aqui fechar essa participação da tribuna, então, só fortalecendo, né, a minha intenção, então, de implantar aqui uma CPI para a gente esclarecer essa questão do SEMAD-SAI. Obrigado, senhor presidente. Senhor vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveito o momento para cumprimentá-lo novamente, meus colegas, todos que nos ouvem e nos assistem, meu boa noite, todo o público presente, também os profissionais que colaboram com a transmissão e a cobertura da nossa reunião essa noite. Primeiro, cumprimentar também, senhor presidente, eu acho que eu tenho reiteradas vezes chamado a atenção na outra legislatura e nessa, de que essa casa precisa de mais respeito, que essa casa tem muito a contribuir com o município de Viçosa e que muitas vezes nós não fazemos isso da maneira correta. Então, eu quero aqui fazer minhas também as vossas palavras. E, nobre Delmino, eu assino a CPI, né, o pedido de CPI com Vossa Excelência, sim, Vossa Excelência achar melhor, e eu acho que já chega realmente de tolerar as coisas dessa maneira e nós precisamos partir para resolver. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, é um outro assunto e tem a ver com as proposições avulsas para dizer o seguinte, nós recebemos também uma visita, agora não me lembro, vereador Sábio, se Vossa Excelência estava presente, sobre a ONG Amigos do Trem. Estava sim, vereador. Muito obrigado. Eu acho que, com a brincadeira que faz aí, talvez o alemão, né, Deus me livre, o Alzheimer está me perseguindo, mas acho que é tanta coisa na cabeça que a gente anda esquecendo. Mas eu quero agradecer aos nobres colegas, né, e pedir que aqueles que não assinaram, que assinem, né, uma moção de congratulações à ONG Amigos do Trem por esse projeto novo que ora, né, que Viçosa mexe, que, na verdade, eu quero até pedir desculpa, porque há mais de mês que era para essa moção estar pronta, mas eu acho que eu mais a Rosângela não nos entendemos, né, até por causa de correria também, não culpa da Rosângela, mas culpa minha. Mas para dizer a Vossas Excelências que é interessante a gente nominar essa ONG, mandar para os órgãos, né, DENIT, DNR, DENIT, agora está vendo, me falhou tudo, as devidas agências de transporte público, a NTT e etc., para que a gente dê um uso, né, para essa fadada linha férrea que passa aí, que nós sabemos que é propriedade da Rede Ferroviária Federal, ou seja, do governo federal, mas que está alugada para a FCA, né, que é a Ferrovia Central Atlântica, que é uma empresa subsidiária da Vale, mas que, como é que fala? Parafraseando o Agnaldo Pacheco, a gente não pode perder certas oportunidades que Viçosa tem. E uma grande oportunidade que nós temos ainda é esse trecho dessa linha que cruza essa cidade cruza a cidade inteira e que pode ser uma excelente linha de escoamento de passageiros via VLT, via trem, especificamente aí é uma questão de um trem de turismo, mas quem sabe ele seja um pontapé para que a gente resolva mais esse problema de mobilidade que nós temos. Obrigado, senhor presidente. Sinto informá-lo, senhor vereador Marcos Nunes, que após a chegada
do vereador de esquerda, vereador Idelmino, Vossa Senhoria, como vereador de centro-esquerda, perdeu aí alguns dos privilégios com a nossa 16ª vereadora. Em votação, as proposições avulsas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Proposições aprovadas. Passaremos agora à discussão e votação dos seguintes projetos, onde o senhor secretário Lidson Lenner fará, por favor, a leitura. Senhor presidente, tendo na nossa pauta, inicialmente, a emenda aditiva 001 ao projeto de lei 021/2013, de autoria de todos os vereadores. Essa emenda aditiva com relação ao projeto que institui os jetons mensais para os conselheiros do Comitê de Investimento do IPREV e da outras providências. Senhores, relembrando, a Câmara entra com o papel de atuação permanente, auxiliando esse comitê gestor com relação à aplicação dos recursos da Previdência. E a emenda é em única votação. Em discussão, em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Emenda aprovada em única votação. Senhor secretário, a segunda emenda. Bom, aqui temos a emenda modificativa número 001 ao projeto de lei 023/2013. Interessados nessa emenda é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Gostaria que o senhor fizesse a leitura do texto completo, senhor secretário. Sim, senhor. Esse projeto tem a ver com o projeto de lei 023, como foi dito, que dispõe sobre a instituição do regime de sobreaviso dos servidores do município de Viçosa e da outras providências. Aqui eles estão modificando o artigo 1º, em seu parágrafo 1º. Considera-se de sobreaviso o servidor que permanecer à disposição do município fora do seu local de trabalho, aguardando a qualquer momento o chamado para eventual prestação de serviços, com telefone fixo e móvel ligados ou outro instrumento eletrônico de comunicação. Eu gostaria de pedir aos senhores que analisaram de uma forma mais sucinta ou mais profunda esse projeto de lei, para que nós passássemos uma compreensão ao nosso público, ao nosso povo. Afinal de contas, o que vem a ser o sobreaviso? Significa que o servidor de sobreaviso, ele está esperando em casa para trabalhar com hora extras, ou ele está esperando em casa para trabalhar sem receber hora extra? Vereador Sávio José, do Partido dos Trabalhadores, só para ilustrar a essência do projeto, e logo depois eu passo a palavra ao nosso doutor Alexandre Rosa, Xandinho, que estará se manifestando. Senhor presidente, questão de ordem. Na verdade, são duas emendas modificativas, a 001 e a 002, em cima do projeto de lei 023. Com permissão do senhor Sávio, eu só vou ler a 002 aqui, para o senhor comentar sobre as duas de uma vez só. Também, interessado, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, altera o artigo 2º, aqui no seu parágrafo 1º, que diz que, para efeitos desta lei, a hora normal de trabalho será calculada com base no vencimento do servidor. Senhor presidente, só para esclarecer, como o senhor pediu, esse projeto de lei chegou até nós da Comissão de Constituição e Justiça. O sobreaviso, ele, no projeto de lei, traz um quadro de servidores que iriam recebê-lo, né, caso essa casa o aprove. Basicamente, fiscais de postura do departamento do senhor Bruno Berg, que aqui estava, e motoristas. Tem outros cargos também, mas vamos dizer assim, o grosso, fiscais de postura e motoristas.
e essas pessoas elas teriam que ficar, como o nome diz, de sobreaviso, preparadas em sua residência, caso a prefeitura, o Poder Executivo precisasse do seu serviço, eles prontamente estariam ali para prestar esse serviço. Então, esse sobreaviso ele teria que ter uma escala, né? Então, algumas pessoas ficariam ali sobre aviso, houve a necessidade, são contactados, fazem o serviço. Não houve, eles recebem a si mesmo, porque eles teriam que permanecer em condição de atender ao chamado. Enquanto às emendas, senhor presidente, a primeira emenda, a gente coloca só uma mudança de redação, porque fala que teria que estar com o telefone disponível para quando a pessoa, o Poder Executivo, caso assim chamasse. Aí a gente colocou os outros meios eletrônicos, né? Que hoje a gente sabe que a gente não comunica só com o telefone. Então a única coisa que a gente fez foi acrescentar outros meios eletrônicos que a pessoa pode ser contactada também. E a emenda de número 2 está sendo até recorrente, os projetos do Executivos, que vem falando de salário. Como a gente sabe que o termo certo são vencimentos, né? Então a gente estava corrigindo só essa questão de salário para vencimento, para não ter nenhuma dúvida. O vereador Alexandre vai se pronunciar em relação ao projeto. Eu só deixo claro que vim aqui só porque tivemos acesso a esse projeto e para compartilhar aí a intenção do projeto. Obrigado. Eu gostaria que os senhores vereadores das comissões e os outros também, que não sejam das comissões temáticas, sempre pudessem nos trazer esses esclarecimentos, especialmente para que o público, o povo, saiba o que é que nós estamos discutindo e votando. Vereador doutor Alexandre. Boa noite, Luiz Eduardo, em nome do qual cumprimento os outros componentes da mesa. Boa noite, demais vereadores, ao público que nos assiste. Senhores, eu vou lhes pedir que votem favorável ao sobrestamento do projeto de lei número 023, de 2013, e vou pedir também aos senhores que votem favorável ao sobrestamento das emendas modificativas número 001 deste mesmo projeto e a modificativa de número 002. Por quê? Desde do dia que os funcionários da prefeitura souberam que o município havia adentrado com esse projeto aqui na casa, eles começaram a me ligaram para outros vereadores também, questionando a legalidade, a constitucionalidade, se isso era certo, se isso era errado, que eles não foram consultados. Então, assim, por uma questão de ordem, por uma questão de transparência, por uma questão de legalidade, acho por bem que nós a gente aprove o sobrestamento. Pelo sobrestamento, esse projeto ficará suspenso por 4 reuniões, tempo este que será em tese suficiente para que possamos chamar aos funcionários do município, os que serão diretamente, como digo, envolvidos. Muito obrigado, Paulo. Que serão diretamente envolvidos por esse projeto, para que eles venham e discutam conosco. Então, nós vamos convidar o Departamento de Fiscalização e Tributos da Prefeitura de Viçosa, a garagem, aos outros que estão envolvidos, e o Sindicato dos Trabalhadores do município também será convidado para que se discuta. Então, diante disso, eu peço aos senhores que votem favorável ao sobrestamento. Muito obrigado, boa noite. Senhores vereadores, dentro do pedido de sobrestamento do vereador Alexandre, nós temos, então, um prazo maior para a análise desse projeto. Senhor presidente, questão de ordem. Eu conversava com o Dr. Sérgio Nurfino, que faz parte dessa comissão, e eu estava numa pequena dúvida, e eu gostaria que os caros colegas advogados
pudessem tirar essa dúvida. A CLT permite esse tipo de situação que nós estamos criando aqui para o município? Em verdade, Paulinho Brasília, nós somos regidos Sim. pelo regime jurídico único. Ok. Nós não temos ligação jurídica com a CLT. Ok. Então, o município pode fazer essa proposição, pois ela tem base de constitucionalidade e de legalidade. Perfeito. Vereador doutor Sérgio. Existe a constitucionalidade, porque está ligada ao regime jurídico único, né, como o nobre colega colocou. Agora, o que o colega vereador Xandinho trouxe para a gente, eu acho que é fundamental o ouvir os trabalhadores, né, porque isso vai ter a ver diretamente com o dia a dia desses profissionais. E a finalidade do regime de sobreaviso, né, do ponto de vista da administração, é você ter o servidor à disposição a qualquer momento e que ele esteja acessível por meios telefone celular ou outro meio eletrônico na eventualidade de algum atendimento. Essa que é a finalidade do regime de sobreaviso. A grande dúvida, o questionamento é com relação à questão de horas extras aí. Do ponto de vista do servidor, pode haver ganhos ou perdas nesse regime de sobreaviso? Acho que a discussão tem um pouco a ver com essa questão. Mas concordo com o pedido de sobrestamento do colega para que se possa ouvir o servidor, já que isso, pelo que está colocado, não ocorreu, né? Vereador Sávio José, do PT, e logo depois, vereador João Januário Ladeira. Senhor presidente, rapidamente, só para deixar claro que quando eu subo à tribuna, só para cumprir o meu papel de relator da Comissão de Constituição, de Redação e Justiça, para esclarecer sobre o tema do projeto proposto, e de maneira alguma eu fiz ali nenhum julgamento de mérito, né? Então foi só realmente para esclarecer e dizer que concordo plenamente com o sobrestamento pedido pelo vereador Alexandre, com esse argumento que o doutor Sérgio Nurfino usou. Obrigado. Senhores, quando atentei na primeira pré-reunião que nós fizemos antes do início da legislatura, falando da relatoria das comissões, seria exatamente por isso. Muitas vezes o projeto ele tramitou na comissão. A comissão ela tem condição de estar ali opinando para trazer o projeto para discussão. Se a comissão ela é dedicada àquele ramo, ela traz para a gente, através da relatoria, o que é que significa aquele projeto em termos da sua comissão. Então eu peço aos senhores relatores que estejam sempre atentos, porque os senhores serão de fundamental importância, como são para esses esclarecimentos. Vereador João Januário. Presidente, esse projeto venha só prejudicar o funcionário, viu? Não vem para beneficiar nós, não. A preocupação do funcionário, principalmente da saúde e da fiscalização, quando eles escalam, né, meio de semana e final de semana, eles estão à disposição do município. Eles não podem sair, eles não podem ir para um barzinho, eles não podem ir para uma festa, então eles têm que ficar ali 24 horas à disposição do município. E os da saúde, eles já são, todo final de semana, repito de novo, eles são escalados. A preocupação deles, desse projeto, por exemplo, eles estão lá em casa, aí liga mais ou menos às 10 horas da noite, fica o dia sem fazer nada. Liga lá às 10 horas da noite, eles vêm fazer um atendimento de 2 horas, aí eles vão querer pagar 2 horas. Então, acho que nós meus colegas, nós não devemos de aceitar isso. Se colocou o funcionário à disposição, se for das 7 às 5, eles têm que cumprir, tem que pagar as horas extras das 7 às 5. Tá? Então, essa é a minha preocupação. Então, por isso eu até falei com o Lídio, eu ia pedir o sobrestamento, mas só que o Lídio, eu vou pedir vista. Aí o meu colega Xandinho, eu vou pedir o sobrestamento. Então, eu também voto a favor do sobrestamento. Vereador secretário Lidson Lene e logo depois doutor Sérgio Nurfino. Muito obrigado, senhor presidente. Realmente eu também fui procurado por
vários profissionais da nossa prefeitura, principalmente aqueles vinculados à questão da saúde, por causa das ambulâncias, e também relatando o descontentamento deles com esse projeto. Então, iria pedir para a gente analisar melhor esse projeto, já que o vereador Alexandre já antecipou que irá pedir também para o projeto na íntegra, sem dúvida nenhuma estou aí para apoiá-los. Só para esclarecimento também, para entendimento, reforçando o que o vereador Sávio colocou, quando o projeto passa pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer final tem a ver com a análise técnica dos projetos, né? Quer dizer, do ponto de vista jurídico, não teria impedimento nenhum para que esse projeto venha para a deliberação na casa. Agora, só para esclarecimento também sobre o conceito do sobreaviso, não é? O conceito do sobreaviso é a atuação do profissional fora do horário normal de trabalho, né? Então, vamos supor, às 8 horas cumpridas, 7 às 5 ou 8 às 16, então o sobreaviso ele começaria a funcionar fora do horário normal de trabalho. Essa aqui é a finalidade do projeto. Seria à noite, final de semana, feriados, né, fora do horário normal. E pela proposta do projeto, esse profissional que estaria de sobreaviso durante aquele período, vamos supor, um final de semana 24 horas, ele sendo chamado ou não, ele seria remunerado com o valor correspondente pelo sobreaviso. 1/3 da hora que tem a ver com o salário base, né, que foi colocado na emenda aqui modificativa. Então, esse que é o conceito do sobreaviso. O funcionário ele está acessível por meios eletrônicos fora do horário normal de trabalho. Mas reforço que o servidor ele precisa ser ouvido. Vereador João Januário. Outra coisa, presidente, que muita reclamação também lá dos funcionários, que as horas extras também são calculadas em cima do básico, não é calculada em cima da nossa produtividade, não. Inclusive, nós estamos entrando até na justiça, as horas extras que for feita, cobrar em cima do salário base e mais a 100% da produtividade. Senhores vereadores, senhora vereadora, então nós vamos senhor vereador, o senhor vai fazer então o pedido, o senhor confere aí o pedido de sobrestamento das emendas e do... Sim, excelência. Muito bem. Em votação o pedido de sobrestamento das emendas modificativas ao projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Sobrestamento das emendas, aprovado. Senhor vereador, leitura do próximo projeto. Pois é o projeto em discussão, que é o projeto 023 de 2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a instituição do regime de sobreaviso dos servidores do município de Viçosa e da outras providências, em primeira votação. Excelência, eu gostaria de pedir, eu vou pedir também o sobrestamento do projeto. Foi pedido o sobrestamento das emendas e do projeto também. Eu gostaria que os nobres colegas votassem a favor. Senhor presidente, é questão de ordem. Eu gostaria de saber dos nobres colegas se foi pensado o seguinte: eu estou sobre aviso, não é isso? E aí, por algum motivo, a prefeitura entrou em contato comigo, mas não conseguiu falar. E aí? Paulinho, aquele motorista que ficar de plantão, ele vai ter um celular à disposição dele. Tá? Os fiscais têm, a saúde tem. O que está faltando é para os motoristas da garagem. Mas dificilmente os motoristas que atendem lá na garagem ficam assim à disposição. Mas acontece também deles ficar. Então eu acredito se acontecer esse projeto passar, a gente fazer uma emenda, não sei se pode, o município comprar o aparelho para esses funcionários que vai ficar à disposição do município. Ou ainda fazemos uma emenda, o suplente do servidor que está de sobreaviso.
esse ficaria em stand-by. É isso? Sim, com certeza. Presidente, importante também a gente falar, por exemplo, o motorista da saúde hoje, que atende lá no TFD, se ele pegar, por um exemplo, um plantão agora, surgiu uma viagem, aquele que saiu volta para o lugar dele, é ele que vai fazer a viagem, entendeu? Aquele que saiu naquele momento que volta para o local de trabalho, e o que iniciou o plantão que vai fazer a viagem. Vai se manifestar, senhor vereador Sávio? Professor Alexandre, nosso querido doutor advogado, que hoje, juntamente com o vereador Edenilson, tiraram uma foto maravilhosa com o general José Ricardo Kimmel, emocionando-se ao lado daquele general e também emocionando o general. Justificando o senhor secretário Lidson, os vereadores ficaram impressionados com a grandeza da patente do general. Logicamente, o seu currículo. Sim, nós ficamos muito emocionados em receber tamanha autoridade aqui nessa casa. Mas a que mais nos emocionou foi o senhor Joaquim, aos 90 anos, firme, forte e tendo a certeza que ele ajudou para que nos tornasse livre como somos hoje. E com relação ao sobrestamento, eu acho assim que não tem necessidade de ficarmos discutindo a respeito do sobreaviso agora. Eu gostaria que votasse, que os vereadores votassem o sobrestamento do projeto para que possamos estudar juntamente com os funcionários do município, que serão, de certa forma, atacados, prejudicados de uma forma ou de outra. Pedido de sobrestamento do vereador doutor Alexandre para apreciação do plenário. Em votação, pedido de sobrestamento. Senhores parlamentares favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de sobrestamento aprovado. Senhor secretário, por gentileza, o próximo projeto de lei. Projeto de lei 025, abre crédito especial ao orçamento vigente. Veio do Executivo, assinado pelo senhor prefeito, que fica aberto o crédito especial ao orçamento vigente do Poder Legislativo, no valor de R$ 4.000 para a inclusão dos seguintes elementos de despesa: manutenção das atividades do Corpo Legislativo, manutenção dos subsídios dos agentes políticos, obrigações patronais. Esse projeto tem a ver com o repasse para o IPREV. Senhor vereador, o projeto que trata da nossa vice-presidente Marilange, que, estando licenciada do município, ela passa a contribuir não para o INSS como vereadora, mas para o IPREV como servidora. Então, nós estamos autorizando essa questão. Foi uma opção que ela fez e a lei permite a ela essa opção, sem prejuízo dos vencimentos que ela recebe. Em discussão, vereadora Marilange Pinto Coelho, prima do vice-governador Alberto Pinto Coelho, que ela também, como tiete, pendurou de forma elegante para tirar os retratos. Fiquei muito feliz. Obrigada, senhor presidente. E quero agradecer o senhor também por ter me levado até o palco para conhecer, né, o vice-presidente, o meu primo, o vice-governador. Isso. São tantos vices, né? Senhor presidente, eu volto a dizer novamente, não é uma opção minha, é uma determinação legal. A minha opção, e hoje eu tenho mais claro isso, a minha opção seria contribuir, como todos os vereadores, para o INSS, porque faço ao senhor aqui, de novo, e ao Alexandre, a seguinte pergunta. Se eu tiver um problema de saúde e me afastar, eu vou receber
o valor da arrecadação do IPREV, que é o valor que está sendo retirado do meu cargo de professora e não do meu cargo de vereadora. A contribuição é muito menor. Vereadora, então deixe eu esclarecer, porque paira a dúvida. Deus permita que não aconteça, que dê muita saúde à vereadora. Mas se ela vier a se adoentar como se adoentou a tia do Lidson, a vereadora Vera Lenner, se ela estiver contribuindo para o INSS vai pagar sobre o teto das últimas 80 contribuições. O valor será pequeno, mas a Câmara Municipal terá que complementar esse valor até chegar ao valor de R$5.000. Então, se ela contribuiu um ano e, de repente, ela teve que se ausentar por um problema qualquer de saúde, como que ela vai receber? Pela contribuição das últimas 80, contando as que ela, por acaso, houver havido, porque quem vai ter que repassar para o INSS as contribuições vai ser o IPREV. E a Câmara terá que complementar os seus vencimentos. Mais uma vez, então, senhor presidente, respeitando a legalidade, farei, né, o projeto está aí para que eu recolha pelo IPREV. Senhores vereadores, na condição de presidente dessa casa, de defensor dos direitos desse parlamento, na condição de estar dirigindo os trabalhos que asseguram a cada um dos senhores os direitos que sejam os melhores, que sejam os mais benéficos, que sejam aqueles que realmente protegem o pai de família e a dona de casa. Eu sugiro, eu manifesto pela reprovação desse projeto. Projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis. Senhor presidente. Pois não? Sinceramente, eu não entendi. Não entendi, presidente. Senhor presidente, eu entendi, mas eu coloco uma questão. Entendi perfeitamente o posicionamento do senhor e o louvo. Concordo com o posicionamento. Agora, a vice-presidente colocou que é uma imposição legal. Então, eu não vejo como votar contra uma imposição legal, embora a intenção do senhor seja a melhor possível. Mas há uma interpretação de uma lei, que é uma lei federal, que está entrando em conflito com as garantias da lei orgânica. A lei orgânica, ela tem força de Constituição. Porque é lei federal, ela não pode impor ao município determinadas obrigações que não são delas. Então, senhores, com toda sinceridade, a imposição legal que se impõe, ela pode ser dita não por essa casa. Porque essa casa, dentro do seu sistema corporativo interno, pode se opor a essa situação. Ela pode. Senhor presidente, de maneira alguma, duvidando da sabedoria, do conhecimento jurídico que o senhor possui, eu só me sentiria à vontade de votar contrário a essa posição com um parecer jurídico da casa, ressaltando nos artigos da Constituição, da lei orgânica, o que o senhor está dizendo. Repito, de maneira alguma duvidando do conhecimento jurídico que o senhor tem, do conhecimento que o senhor tem. Agora, para votar contrário, eu gostaria de estar munido de todas essas informações, e garanto, munido de todas essas informações dessa legalidade, seria o primeiro a votar contrário. E aí eu queria ver o meio para isso. Se o meio for pedir vistas a esse projeto, para que a nossa assessoria jurídica respalde o que o senhor disse agora, eu já deixo aqui o meu pedido, peço a assessoria jurídica e, munido dessa documentação, aí eu faço coro às palavras de Vossa Excelência. Vereador Alexandre, depois o vereador Lidson. Excelência, faz as palavras do sábio as minhas, e eu acho que deveria ser chamado também a assessoria jurídica do IPREV,
para que eles nos explicassem para nós e explicassem também a maior interessada, que é a Marilange, para que, porque se porventura ela comece a contribuir para o INSS ou para o IPREV, e se isso vier a dar um prejuízo a ela futuramente. Então, eu acharia aconselhável que pedisse vista desses autos de projeto e convidasse a assessoria jurídica do IPREV e a assessoria jurídica dessa casa para que eles dessem os seus respectivos pareceres. O Lidson, e depois o vereador doutor Sérgio, e depois o vereador Paulinho Brasília. Diante de tantas dúvidas, em busca também de recolher mais informações, gostaria de pedir então o sobrestamento desse projeto. O sobrestamento, você tem muitas reuniões ainda para decidir. Caso resolva antes, eu retorno com o projeto, tão logo tenha já essas respostas que os senhores procuram. Gostaria de solicitar ao senhor diretor da Câmara que nos chamasse o assessor jurídico dessa casa, doutor Sérgio Nofino. Concordo com o que foi falado pelo vereador Sávio e o Xandinho e o Lidson, até pela própria condição que se criou na discussão do mérito desse projeto, né? E vou me colocar a favor da deliberação desse novo encaminhamento para a discussão da questão jurídica, né? E a ideia de estar ouvindo também o IPREV, eu acho que é interessante até para a gente estar mais substanciado na tomada de decisão, né? Então, eu não sei o caminho, se é vistas ou sobrestamento, mas... Vereador Paulinho Brasília. Eu estou querendo entender o seguinte, o que a nobre vereadora Marilange quer, certo? Se é o que a casa também quer. É isso que eu estou entendendo? O senhor está discordando do pedido da vereadora Marilange ou não? Estou discordando do pedido do IPREV. Do IPREV? Sim. Tá. Discordo do pedido do IPREV, já expliquei a questão. Sim. Da vereadora tia do Lidson Lenner, que acabou se adoentando no exercício do seu mandato. Sim. Então, a verdade seria essa. Tendo aí as colocações, pois não, vereador Sábio. Vereador, só gostaria de retirar o meu pedido de vistas em apoio ao pedido de sobrestamento, vereador Lidson Lenner. Só um minutinho, vereador Alexandre. Senhor doutor Randolfo Santana, desculpe, doutor Randolfo Martino, gostaria de solicitar que essa assessoria jurídica, em conjunto com o IBAN, em conjunto com as assessorias que estão conosco trabalhando, e que fizessem uma análise procurando ver as vertentes do direito para proteger melhor os direitos de um membro dessa casa que hoje são colocados numa situação prejudicial. Por gentileza, o senhor tome essas providências. Vereador Alexandre, por favor. E dizer também que o que está acontecendo hoje, a situação está envolvendo a vereadora Marilange. Nada impede que o João de Josino, também que é funcionário público, possa passar por uma situação igual a esta, ou parecida com esta, e que nos outros pleitos também possa vir a terem outros funcionários públicos do município, e que venham a passar pela mesma situação. Então, votando pelo seu sobrestamento, também em apoio a Lidson Lenner, para a questão de justiça e legalidade. Senhores vereadores, já discutido, já exaurida a temática, nós vamos passar à votação. Antes, cumprimentando e saudando o nosso nobre ex-vereador, Marquinhos Cantinho do Céu, hoje o famoso motosserra dos gramados e também do mato, não motosserra das árvores, fazendo excelente trabalho à frente do departamento, que com certeza ele faz com toda a propriedade. O vereador Sávio já está pedindo a intervenção do vereador Marquinhos. Você veja só falar nome. Senhores vereadores, pedido de sobrestamento em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam
como estão? Pedido de sobrestamento do projeto de lei aprovado. Senhor secretário, leitura do próximo projeto. Senhor presidente, projeto 031/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, em primeira votação. Dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Distrito de Silvestre. Define sua composição e dá outras providências. Esse projeto sofreu pedido de vistas do vereador Idelmino em 14/5. Vereador Idelmino volta à tribuna, o nosso querido professor, para nos trazer esclarecimentos sobre esse conselho consultivo e a sua relação com os outros conselhos. Por favor, vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi vista a esse projeto na semana passada, exatamente em função de uma dúvida levantada por Vossa Excelência, se a criação desse conselho não seria conflitante com o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Na verdade, buscando na Lei 9.985 de 2000, ela determina que para cada unidade de conservação criada, tem que ser criado também um conselho consultivo, né? Então, é determinado realmente, por lei, né, a criação desse conselho, né, para gerenciar o monumento natural lá do Distrito de Silvestre. Tá ok? Então, acho que está claro, tem realmente a necessidade de criar esse conselho. Obrigado. Quero agradecer ao senhor vereador Idelmino, porque ele nos trouxe uma questão de conflito. E aqui, no parlamento, é exatamente essa questão que deve ser dirimida. Não podemos levar para as ruas, para o povo, um projeto que ele seja conflituoso. Obrigado, vereador, pela objetividade. Projeto de lei em votação. Senhores vereadores, favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Vereador Lidson Lenner, na última página, nós vamos agora para o projeto de lei 021/2013. Por favor, a leitura da ementa. Projetos agora de segunda votação, senhor presidente. Projeto 021/2013, de autoria do senhor prefeito municipal. Esse projeto trata de institui os jetons mensais para os conselheiros do Comitê de Investimento do IPREV e dá outras providências. Senhores vereadores, projeto de lei em discussão. Quero lembrar que a emenda a esse projeto, onde o comitê vai prestar contas à Câmara a cada 3 meses, já foi aprovada logo no início dessa sessão. Projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei com a recusa dos senhores vereadores Paulinho Brasília e Geraldão, que seja registrada em ata a posição dos senhores vereadores. Senhor vereador Lidson Lenner, pois não. Eu vou pedir a dispensa da terceira votação do projeto do jeton. Senhores vereadores, o vereador professor Alexandre, presidente da Comissão de Justiça e Redação, no uso e no exercício de suas funções legais, regimentais, está pedindo a dispensa da terceira votação, para que o projeto possa ser remetido para correções finais e enviado ao Executivo. Em discussão o pedido. Em votação, pedido aprovado. Vereador Lidson Lenner. Vamos agora ao projeto de lei, também em segunda votação, de número 029/2013, de autoria do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, que dispõe sobre o estacionamento de veículos utilizados para transporte individual remunerado de passageiros e dá outras providências. Senhores, quando apresentei o projeto, eu expliquei a questão de vários
motoristas de táxi vindo de outras cidades e aqui concorrendo com os nossos taxistas. Já temos problemas demais para resolver com relação aos taxistas, com a falta de condições de trabalho, e ainda vem alguém para disputar esse mercado. Mas é muito complicado. Por isso, eu apresentei esse projeto, ou seja, o veículo chega da sua cidade, ele deixa o passageiro onde tem que deixar, e não vejo por que ele tenha que ficar aqui no centro. Não sei por quê. Se nós temos estacionamento do Hospital São Sebastião, nós temos estacionamento aqui na linha férrea, então eu não compreendo essa proximidade com os pontos de táxi. Por isso, estou pedindo a aprovação desse projeto. Em votação, o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Mais uma vez, Excelência, eu vou pedir a dispensa da terceira votação. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, advogado formado na ESUV, meu companheiro de formatura, meu colega, pede a dispensa da terceira votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de dispensa aprovado. Próximo tema, senhor secretário Lidson Ferreira Lene. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, como o último projeto em pauta, senhor presidente, é um projeto em única votação, de nossa autoria, da mesa diretora, que dispõe sobre o adicional por titulação de servidores efetivos e dá outras providências na Câmara Municipal. Senhores vereadores, esse projeto é como se fosse a comenda Tenente Químio. Tem mais de 20 anos, eu não sei o que se fala no projeto. O servidor forma-se, adquire o seu curso de graduação na universidade, faz a sua pós-graduação, de repente vem aí o seu mestrado, o seu doutorado. O servidor do município, ele é valorizado. O servidor executivo, ele é valorizado, ele recebe os benefícios pelo conhecimento adquirido. O servidor da Câmara, não. Então, hoje, nós estamos, através da mesa diretora e dos senhores vereadores, propondo essa extensão do benefício aos nossos servidores efetivos. Projeto de resolução em discussão. Vereador Sávio. Vereador presidente Luiz Eduardo, eu queria só parabenizar o senhor e a mesa diretora pelo projeto. Eu acredito que a gente valorizar a capacidade, a titulação, o querer aprender, se especializar de todo ser humano, ele é muito bem-vindo. Então, nessa casa aqui ele é bem-vindo, que na prefeitura se tem esses projetos, que dentro das empresas se tem esse projeto. Quanto mais conhecimento a pessoa busca, com certeza mais valorização ela tem que ter. Então, eu queria parabenizar o senhor e a mesa diretora pelo projeto de lei. Vereador Lidson Lene, depois o vereador doutor Alexandre. Não, doutor Alexandre, gostaria de trocar a vez com o senhor, pode ficar à vontade. Se me permite, senhor presidente. Mais uma vez, usar as palavras do sábio, eu acho que o sábio está lendo os meus pensamentos. Entendeu? Não sei, não. Estou desconfiado. É sabido por todos que ter um curso superior é dificílimo, porque nós temos Viçosa... Me processe. É sabido que Viçosa é conhecida como cidade educadora, mas a universidade está tão próxima de nós, mas ao mesmo tempo muito distante. Ter um curso superior, indiferente de onde quer que esse curso superior tenha sido feito, se foi numa instituição federal, ou numa particular ou estadual, é dificílimo. E os funcionários dessa casa que tem curso superior, eles são oriundos de famílias humildes, eles são casados, têm seus outros afazeres, e mesmo assim, eles lutaram para que tivesse esse curso superior, outros estão lutando para que tenha um curso superior. Agora, além de ter o curso superior, fazer uma
uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, nada mais justo que o esforço deles seja reconhecido. E um dos motivos do reconhecimento é o monetário. Muito bem. Bom, senhor presidente, só complementar o que os novos vereadores já disseram, eu só cito que é uma pena, por problemas legais, também não conceder aos contratados, porque temos muitos contratados de tamanha capacidade nessa casa também, mas a lei não permite que essa, vamos dizer assim, gratificação seja concedido a essas pessoas também. Então, assino embaixo. Vereadora Marilange Pinto Coelho. Então, como educadora que sou, né, com certeza nós temos que valorizar a busca dos profissionais, a formação continuada. Né? Não é só ter um diploma que vai fazer com que eles estejam realmente preparados para exercer suas funções. Então, a formação continuada, ela é importantíssima e, se valorizada, principalmente monetariamente, isso com certeza fará a diferença na produtividade dos nossos profissionais. Então, acho que nós que estamos aqui há pouco tempo, sabemos o corpo de profissionais que essa casa tem, da competência e da busca constante na formação continuada. A eles eu quero, né, dar os parabéns por essa busca. Vereador Paulinho Brasília. Eu quero mais uma vez falar, já falei isso 3 vezes, que nós temos o privilégio de termos os funcionários que nós temos aqui e a estrutura que nós temos aqui. Então, eu quero mais uma vez falar isso. Nós somos, assim, honrados com esses funcionários que nós temos aqui. Vereador Marcos Nunes. Muito obrigado. Sem querer destoar, porque também a gente tem alguns serviços nessa casa que nós precisamos melhorar, obviamente, tudo pode ser melhorado. Também quero dizer, senhor presidente, né, valorizando, como já foi dito, esse projeto de lei, fazer coro realmente aos meus colegas. Eu acho que nós temos verdadeiros professores aqui nessa casa. O público que me ouve fala-se muito mal da política, nós temos telhado de vidro, mas venham aqui, que vocês vão ver que os nossos profissionais, eles são craque no que eles fazem e eles podem dar aulas para muitos doutores nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, recentemente estava vendo denúncias com relação a servidores do Senado Federal, servidores da Câmara dos Deputados em Brasília, estando se aposentando de forma criminosa, ilegal, com salários de 20, 30, 40 mil reais. E nós temos aqui um corpo legislativo assessorado por gente que fez a sua vida e está construindo a sua vida dentro dessa casa. Se amanhã houver qualquer indicação de que estaríamos criando formas de penduricalhos nos vencimentos dos servidores, eu tenho orgulho de bater no peito e dizer: penduricalhos não, sabedoria, esforço, busca de uma condição melhor para o parlamento e para o povo de Viçosa, porque parlamento bem assessorado, parlamento que trabalha tranquilo, confiando em seus servidores, é um bom parlamento. Por isso, a nossa busca neste momento. E queria dizer que, coautora do projeto, juntamente com a mesa diretora, a nossa 17ª vereadora. Desculpe, 16ª, eu queria passar para a 7ª, mas o 7... A 17ª é o Barão, desculpe, tá, Barão? Perdão. Senhores vereadores, projeto de resolução em única votação. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de resolução
Aprovado. Gostaria de, nesse instante, convidar a nossa 16ª, por favor. A gente fala do servidor, com licença do plenário, para que ela pudesse aqui se manifestar e colocar algumas questões que são de seu coração. Eu acho que hoje eu pedi para quebrar o protocolo, porque eu acho que é um momento realmente histórico na Câmara de Viçosa. Eu estou aqui há 28 anos, todos sabem que estou no meu processo de aposentadoria no próximo ano, e todos nós que somos servidores efetivos da casa, que somos antigos, todos nós entramos aqui sem uma devida escolaridade. Né? Quando eu entrei, eu tinha o curso técnico, né? Há 28 anos atrás. O Adilson, que está ali, era um menininho de chinelinho, de calção, né? Estava lá fazendo ainda o ginásio. O Edmar, a mesma coisa. Né? A Jaqueline não é efetiva, mas a Jaqueline está aí o exemplo. Então, todos nós nos esforçamos muito para que nós pudéssemos estudar, melhorar, nos qualificarmos e nunca, em momento algum, nós discutíamos a hipótese de recebermos mais por isso. Né? É uma iniciativa da mesa diretora da Câmara, né? É uma premiação para a gente que é dobrada, porque eles que estão reconhecendo o nosso valor. Né? Nós fizemos porque achávamos que precisávamos fazer, estudar e nos qualificar, e hoje o corpo técnico da Câmara ele é formado por profissionais de nível superior. Nós não temos pessoas na Câmara que não têm essa formação. Então, isso é muito bom, realmente. E nós queremos, eu estou aqui agradecendo em nome dos meus colegas de trabalho, e lamento realmente profundamente que a legislação não permita que esse benefício se estenda aos nossos companheiros que não são efetivos, que são apenas comissionados, porque todos também estão se esforçando e buscando cada vez se qualificar mais para atender aos senhores. Então, em nome de todos, eu quero agradecer, da senhora também, vereadora, em nome de todos os nossos servidores da Câmara, eu quero agradecer a essa oportunidade. Quebrado o regimento interno dessa casa pela 16ª vereadora, a sua palavra está cassada, senhora 16ª, até o final do mandato desse presidente na direção da mesa. Senhores vereadores, a palavra livre, 5 minutos para cada vereador se pronunciar. Nós temos 25 minutos. Inscrito vereador Marcos Nunes. Boa noite, senhor presidente. Eu tenho 3 assuntos para tratar, mas obviamente o tempo não vai me permitir tratar dos 3. Mas, começando do primeiro, eu quero aqui registrar a minha indignação com a realidade que impera, às vezes, no município, principalmente na Secretaria de Políticas Sociais. No dia 18/5, sábado próximo passado, a gente participou do Dia Nacional de Luta contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, como aqui anunciado e convidado por mim. Então, eu agradecer a presença do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, do Conselho Tutelar, do Grupo de Escoteiro, da Jeane, que fez uma... ativista cultural, que fez uma belíssima apresentação ali na praça, falando da violência, até muito dura, talvez, para o momento, mas agradecer também. A Secretaria de Cultura, o Tonico, que está sempre ali também apoiando, enfim, a Prefeitura Municipal, a Guarda Municipal e demais participantes. Eu sei que a gente vive tempos difíceis em termos de sociedade, com talvez valores morais um pouco complicado, mas a Constituição de 88 sinalizou, nós fizemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, não nós, mas os legisladores daquela época, uma lei de 1990, e discute-se muito isso hoje em dia, mas nós sabemos que as nossas crianças e adolescentes têm muitos direitos, né? Mas elas também têm deveres, sim, só que enquanto seres humanos em construção, apesar dos seus deveres, elas precisam ser subsidiadas pelos adultos para que elas cumpram, né, os seus deveres, e assim são muito mais sujeitos de direitos do que de deveres, eu poderia dizer. E a gente sofre nessa cidade, né, o Conselho Tutelar continua com problemas para poder fazer cumprir a política
da criança e do adolescente nessa cidade. Há sempre uma dificuldade de motorista, principalmente nos plantões noturnos, né, que esse serviço executivo que é feito em prol da criança é extremamente complexo, é uma atividade de alta complexidade. Você ir atrás de uma criança que o pai está batendo, ou que está sofrendo abuso sexual, uma coisa complicada, e as nossas conselheiras tutelares fazem isso com afinco, mas, no entanto, além de faltar o subsídio para o seu trabalho, na forma, por exemplo, que eu estou reclamando aqui, de motorista e de carro, ainda há uma dificuldade de encaminhamento, porque ela pega isso e aí tem que levar para os CRAS, para os CREAS, e há falta de profissionais. Então eu faço aqui um apelo a essa administração, que ela possa realmente ter um olhar especial para a questão da criança e do adolescente. Nenhum de nós gosta dos nossos adolescentes pedindo para a rua fora, mas nós, enquanto Estado, precisamos garantir que esses adolescentes sejam bem tratados. O segundo assunto que eu quero tratar de maneira rápida, porque eu quero deixar a oportunidade dos outros colegas falarem, é a questão da transparência, ou do site de transparência. Semana passada fez 1 ano da lei de transparência, e se você navega pelo site de transparência da Prefeitura Municipal de Viçosa, do SAAI, do IPREV, do IMAS, eles não estão a contento. Dessa casa ainda é melhorzinho, porque se você vai lá, você vai ver que tem diárias de vereadores, tem os nossos gastos, e eu quero aqui também fazer um apelo para que essa administração municipal cuide dessa questão da transparência. Nós estamos no século XXI, gente, é momento de transparência sim, é momento de controle social, não adianta vocês colocarem no site aqueles demonstrativos financeiros que só contadores especialistas entendem. Eu não entendo, que tem 2 cursos superior ou 3, não consigo entender as demonstrações contábeis que existem lá daquela maneira. Então, a transparência é transparência, é informação fácil de ser lida, fácil de acessar. Então, até tem lá os sites de transparência, mas você não acessa. Não precisava, Idelmina, a gente está tomando essas providências enormes com o SAAI, se no seu site de transparência tivesse lá tudo transparente, o que aconteceu, o que é gasto, e etc, etc, etc. Então, eu faço aqui esse apelo. E para finalizar, só dando uma notícia rápida, que eu acho que interessa a toda a casa, em reunião do Conselho do Fundeb, se eu não me engano, na quinta-feira, houve um pedido de que nós visitássemos ali a unidade Carlos Dias, de creche, né, que é vinculado ao Centro Educacional Januário Ladeira, lá atrás ali do Colégio de Viçosa, e nós sabemos que aquela comunidade, né, Paulinho Brasília, fez um plebiscito, uma área que tem lá, para a construção de uma escola, e o local onde eles funcionam está inadequado, e só trazer informação de que, de comum acordo com a Márcia, que é diretora do Centro Educacional, com a secretária também de Educação, essas crianças vão ser transferidas e funcionar, essa escola vai funcionar, a princípio, lá no Centro Educacional, até que a Prefeitura possa construir uma nova escola lá no Carlos Dias, como é desejo da comunidade. É o que eu tinha para dizer, viu, Lídio? Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Obrigada, vereador Marcos Nunes, pelas informações. Inscrito agora o vereador Paulinho Brasília. Obrigado, presidente Marilândia em exercício, Lidson Lênin, senhoras e senhores. Eu tenho 2 assuntos, para tratar aqui hoje. Depois da comenda Tenente Kimmel, né, nós fomos almoçar, né, nós fomos almoçar com os agraciados e eu sentei na mesa do comandante da Polícia Militar, Coronel Ramos, e estava um buchicho, Major como foi... Ramos. Major, não, Coronel. Não, o Coronel é qual? O Coronel é o... Tenente Coronel, Tenente então, Coronel. de Ubá. Isso, é o Tenente Coronel. Perdão, Major Ramos. Está um buchicho na cidade e é mentira, e isso será desmentido amanhã, ao vivo, pelo Tenente Coronel, que vai falar comigo direto de Ubá, e ele vai vir nessa casa no dia 18 para desmentir isso aqui, foi convidado pelo nosso presidente, que a Companhia de Viçosa será rebaixada. Isso é mentira. Isso foi um boato que surgiu, inclusive teve até uma certa confusão lá em Belo Horizonte. O secretário Danilo de Castro ficou chateado com essa história, enfim, e amanhã o Tenente Coronel vai estar falando para a gente ao vivo lá e vai estar aqui nessa casa dia 18, né presidente? Sim, Paulinho, só a título de esclarecimento,
Nós, aqui, Viçosa, tinha uma companhia especial. Isso. Acabou a nomenclatura especial. Isso. Agora só existem companhias. Companhias. Né? Não existe mais a companhia especial, Exatamente. Agora é só a companhia. Não que ela tenha sido rebaixada. Não existe mais a nomenclatura. Exatamente. Como também a questão da Polícia Civil, que era Isso. seccional, Seccional, né? isso. E não existe mais, é comum. É porque o boato Só foi muito delegacia. forte e isso chegou até lá em outros escalões. Mas amanhã ele vai desmentir isso no ar e vai estar aqui no dia 18 também, que causou um certo mal-estar junto à corporação. Bem, o segundo assunto agora é a nossa capela mortuária de São José do Triunfo. Nós estamos aguardando da Prefeitura um pronunciamento sobre a capela está pronta? Está. Vamos inaugurar? Vamos. Quando? É isso que nós estamos precisando saber. Existe um boato, então a gente não quer acreditar nesse boato, que essa capela vai ser inaugurada na época da eleição. Não pode. Não pode. É brincar com sentimentos das pessoas no seu momento mais difícil. Se a capela está pronta, inaugura-se. Dê nome a quem trouxe, não tem problema. A gente divulga aqui, é um prazer imenso fazer isso. Mas segurar a inauguração para a época de eleição, aí é brincar com o sentimento do povo. Pois não, vereador? Vereador Paulinho, queria parabenizar o senhor por trazer esse assunto polêmico para a tribuna, porque eu também ouvi isso. O vereador Edenilson me confessou que também ouviu isso. Sim. Então, quando eu ouvi, eu achei que era brincadeira. Uma mortuária, pelo que dizem, né, vereador Edenilson, está pronta e que só iriam inaugurá-la, vereador Helder, na véspera da eleição do ano que vem. Isso é, como o vereador disse muito bem, brincar com o sentimento da pessoa na hora mais triste dela. Então, que bom que o senhor trouxe isso, que vai chegar ao ouvido de todas as autoridades, e o que nós queremos ver o mais rápido possível é essa capela inaugurada. Obrigado. Ok. Uma parte. Pois não? Deixa o conterrâneo falar primeiro, pode ficar à vontade, Denilson. João de Josino, depois Denilson e o Geraldão. João. Marilândia, eu gostaria até de pedir o meu tempo, eu passo aí para Paulinho, porque eu ia até falar, tá? Mas só para falar da capela, Paulinho, hoje eu estive lá no gabinete à tarde com o Tafarel e o ouvidor Antônio Elias. Aquela capela foi construída com recurso próprio do município. Sim. Tá? E o que eles me falaram lá hoje, Paulinho, a capela está pronta. Se quiser, a gente não deseja, né, hora nenhuma, mas se quiser fazer um velório amanhã, a capela está liberada para fazer o velório. Tá? E os equipamentos que está faltando lá é geladeira, algumas cadeiras, mesa. O secretário de governo Tafarel já falou para mim que já está tomando as providências, já estão fazendo as compras. E se for preciso de fazer algum velório lá, é só conversar lá com o padre, quem que seja lá da igreja, pedir umas cadeiras e uns bancos para colocar lá. Mas a capela está liberada para fazer o velório, tá? Vereador Denilson. Essa capela, então, está liberada a partir de hoje, porque até então ela não estava, não. Sim. E a documentação Paulo que Brasília, mais 5 minutos, então, do João de Josino que concedeu a você. Vou utilizar só 2, vamos lá. A documentação que foi pedida, ela não foi enviada a essa casa, né? Isso, para mim, é uma forma desrespeitosa, né, com o vereador, no caso, a minha pessoa. Inclusive, né? a documentação que Vossa Excelência pediu. Exatamente. E que você tinha falado aqui agora até então que o prefeito iria averiguar. Então, é cabível, sim, qualquer tipo de averiguação, mas eu acho que a documentação, pelo processo licitatório, qualquer documento que foi pedido, igual eu pedi, ele já deveria ter chegado aqui para a gente ter feito uma análise e não chegar a esse ponto que chegou para a gente descobrir hoje que essa capela foi liberada, uma vez que já era para ter descoberto há muito tempo, e no último velório que se teve lá não pôde fazer, porque não estava liberado, agora foi liberado hoje de uma forma assim, sem nenhuma documentação, então quer dizer que vai ser liberado, beleza, e não vai se prestar conta, porque eu pedi o documento e ele não vai chegar então. Foi liberado, não precisa de documento. Coincidência depois que Vossa Excelência falou aqui. Paulinho. Geraldão. E outra coisa, aquilo também é um projeto, né, do Antônio Elias, que foi vereador, ele que levou aquela capela junto com o prefeito, né, para São José do Triunfo. Em momento algum... E bem merecido, viu, Paulinho? Não, sim, em momento algum nós esconderemos a comunidade isso. de São José do Triunfo. Nós temos que dar nomes e tal, mas o fato é que ela tem que funcionar. Geraldão. Vereador Paulinho Brasília, eu queria parabenizá-lo, porque é a segunda iniciativa nesse sentido da Vossa Excelência, a primeira
em relação ao cemitério Dom Viçoso. Sim. E no final de semana eu recebi elogios em relação ao funcionamento do cemitério, que após a sua visita até lá, e inclusive até juntamente do próprio secretário de governo na oportunidade, sim, o cemitério mudou o aspecto, está um outro cemitério, e foi bem elogiado no final de semana. Acredito que essa sua nova intervenção também terá bons resultados. Se Deus quiser. Senhores, cumprindo o regimento interno da casa, 5 minutos para cada vereador. Já terminei, senhor. Já terminei. É porque não pode. Não há transferência hereditária do uso da palavra. Senhor vereador, professor Idelmino, por gentileza, para o uso da tribuna. É por causa da questão da inscrição, gente, da ordem de inscrição. O vereador João não estava exatamente numa ordem aqui para poder passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu volto aqui pela terceira vez dessa tribuna para tratar de 2 assuntos. Na verdade, são 2 convites. Eu quero convidar a toda a comunidade de Viçosa para poder participar do CONAI, etapa municipal, nossa Conferência Nacional de Educação, que vai acontecer dia 24, sexta-feira, às 18 horas, a abertura lá na Economia Rural. E no dia 25, os trabalhos propriamente ditos, a divisão em eixos, são 7 eixos, vindo lá do documento referencial, Então faço aqui o convite a todos a participar desse CONAI, Quem está convidado, toda a comunidade viçosa, pais, alunos, professores, de todos os níveis, de todas as instituições, sejam públicas, sejam privadas, enfim, fazer esse convite, então, que é de fundamental importância realmente para a construção de pontos que vão nortear o nosso Plano Nacional de Educação. Lembrando que, conforme eu falei na semana passada, o CONAI Etapa Nacional vai acontecer o ano que vem, dia 17 a 21 de fevereiro, em Brasília. Então, a gente está trabalhando a etapa municipal, depois a gente vai para micro, depois vai para macro estadual, e é coroado lá em 2014 com a nacional. E um outro convite que eu quero fazer a todos é que dia 5, próximo, às 19 horas, vai acontecer nessa casa uma sessão solene, que vai homenagear, então, os 80 anos do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, o Simpro Minas. O Simpro Minas é um sindicato que foi fundado lá em 1933, lá no dia 12 de fevereiro. Então, é um dos sindicatos mais velhos em atividade no país. Sofreu aí várias intervenções ao longo da sua história, intervenções do governo do Estado, governo federal, sobreviveu a todas essas intervenções. Na década de 80 participou da redemocratização do Brasil, deu suas contribuições. Então é realmente um sindicato que tem história. Eu acho que mais do que justo essa casa prestar homenagem então a essa instituição que luta, que defende os direitos do professor, em relação a condições de trabalho, em relação à questão salarial. Então, enfim, fica aqui meu convite, então, para a gente participar dessa sessão solene. Vai ser uma grande festa, Espero aqui estar com essa casa cheia de professores, que realmente é um sindicato que faz o seu papel, faz o seu trabalho, que é a defesa realmente da nossa educação. Então, obrigado, boa noite a todos. Eu sou Edelmino. Só aumentando um convite, também do dia 23, aqui na Câmara, eu fiz uma convocação ao Departamento de Trânsito. Gostaria da presença dos vereadores para aumentar o debate em relação ao trânsito na cidade. 6 horas da tarde, 18 horas, dia 23. Agradeço pelo tempo. Perfeito, obrigado. Senhores da casa, eu gostaria de, na condição de presidente da casa, convidar para a solenidade de comemorações dos 80 anos do sindicato, e gostaria de convocar os senhores para essa discussão do trânsito. Senão nós esvaziamos, somos poucos, e depois nos omitimos porque não participamos da discussão. Eu gostaria de até justificar com os senhores hoje, pela tarde, com um encontro com a secretária Rita, devido a problemas de saúde, eu
não dei conta da maratona, de cumprir a maratona que eu tenho que cumprir. E o vereador Carlitos Alves, também com problemas de nojo, não pôde comparecer, ou seja, passando mal, sentindo-se mal, e vai justificar com o documento devido. Gostaria de solicitar a senhora assessora de comunicação e o senhor diretor da Câmara que providenciasse a confecção de uma placa digna de uma entidade como o sindicato para recebê-la aqui no próximo dia 5. Por favor, providenciem uma placa que seja à altura dessa comemoração. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Lidson Lenner. Senhores e senhora, vereadores, vereadora, público aqui presente, inicialmente eu gostaria de reforçar o convite que foi lido mais cedo nessa casa sobre a Noite dos Caldos, que vai ser em prol da APAI, que vai acontecer amanhã, né, a partir das 19 horas, no Fogão Paraíso, onde toda a renda será revertida para a APAI. Então, um local agradável, que eu já conheço lá, creio que os senhores também, e contribuir ao mesmo tempo. Não se esqueçam, amanhã às 19 horas. Também, andando pelas ruas do centro, aí, a gente pôde ir até do bairro, a gente está podendo ver aí que começaram a pintura das faixas de pedestres, né? Então, retornando aí, as atividades com a pintura das faixas, que na época da chuva isso vem a ficar deficitário. Senhor presidente, parabenizar a todos os envolvidos hoje, funcionários dessa casa, linda, maravilhosa comenda Tenente Químio. Fiquei muito feliz, satisfeito, não convivi com nenhum deles, mas de conversar com aqueles que tiveram convívio com meus avós, lá na colônia, já falecidos, Sr. Carlos Alemão, Dona Zica, e também com meus tios, os tios mais vividos, vamos dizer assim. Inclusive, 2 estiveram com os filhos e filhas do saudoso Tenente Químio. Uma felicidade muito grande. Quantas histórias eu já tinha ouvido do Tenente Químio na cidade, coisas mais íntimas, coisas divertidas, inclusive, né, com o Tenente Químio, seus familiares. A gente pôde ver que realmente a gente tem por onde fazer essa homenagem, ainda mais carregando o nome do Tenente Químio. Muitas coisas eu fiquei sabendo aqui hoje, através da leitura do seu histórico, né? E fico feliz de ter assinado, junto com o senhor, essa resolução, né, que criou essa comenda. Muitas histórias, muitas ligações enquanto eu estava aqui, para conversar um assunto ou outro. Então, enfim, pessoas que realmente mereceram, pessoas, eu tenho que comungar com o vereador Xandim, que eu vi emocionado na fala do Sr. Joaquim, né? Eu ouvi emocionado com a fala dele, mesmo falando pelo ouvido, né, senhor presidente? Que o senhor parece que tem uma liberdade muito grande com ele, né? Barão também, né, Barão? Você chorou bastante que eu vi, né, Barão? Isso aí. Muito bem. Enfim, então, parabenizar a todos pela organização, pelo capricho, pelo zelo com que tiveram nessa primeira comenda Tenente Químio. Uso da palavra o senhor vereador Sávio José, senhor vereador petista, professor da Escola Normal. O senhor justificou-se na ausência de hoje pela manhã, mas perdeu o almoço, viu? Senhor presidente, contar ao senhor que eu cheguei aqui na hora que estava acabando e me convidaram para o almoço. Eu tinha acabado de almoçar. Eu saí da escola, almocei. Aí a Rosângela falou, sabe, vai ter um almoço. Eu falei, você podia ter me avisado 15 minutos antes. Bem, mas já fiquei sabendo que foi uma bela homenagem. Infelizmente não pude comparecer nessa por
compromissos profissionais. Espero comparecer nas próximas. Senhor presidente, o que me faz subir aqui, mais uma vez, nessa tribuna, é o pronunciamento de Vossa Excelência. Enfático, firme, forte, sobre a questão dos documentos do SAAI. E eu quero dizer que eu fico muito feliz em ver a postura de um presidente da Casa como a que o senhor adotou aqui hoje. Porque, né, por mais que nós falamos aqui que não tem oposição, não tem situação, todo mundo é a favor de Viçosa, a gente sabe que tem. E a gente sabe que, infelizmente, vereador Edenilson, a postura do Executivo com a oposição não está sendo a contento. E aí eu vejo, senhor presidente, que não é com a oposição. É que a postura do Executivo não está sendo a contento, doutor Sérgio. Porque o vereador Edenilson pediu um documento aqui em fevereiro e não chegou. Eu pedi alguns documentos, demorou 2 meses para chegar. Vereador Edelmino, vereador Marcos Nunes tiveram que entrar na justiça para conseguir alguns documentos. E agora, senhor presidente, vereador Carlitos Alves, pedem alguns documentos, fazem uma vistoria, uma fiscalização, que é o dever deles fazerem, e cadê os documentos? Então, Helder, aí eu até acredito que não tem oposição à situação, não. Estou vendo que, infelizmente, não existe uma boa vontade, um compromisso público de trazer os documentos para essa casa. Então, eu fico feliz da postura de Vossa Excelência. Quero dizer aqui para o vereador, professor Edelmino, se for necessário uma CPI, tem a minha assinatura. Agora, o que não pode é a situação ficar do jeito que está. Bem, ainda nesse tema, eu queria reforçar um outro pedido para a administração. Vereadora Marilange está aqui de testemunha, vereadora. Nós pegamos aquela lei que tratava do reajuste dos servidores da prefeitura. Eu indiquei, através de orientações dos próprios professores da prefeitura, existe um erro na tabela. Está se pagando menos aos profissionais do que devia. Não quero fazer alarde. Fui lá na procuradoria. Eu e o presidente do Sindiúti, professor Paulo Gustavo Grossi. Ficamos conversando, vereador Edelmino, mais de 1 hora com a procuradora Glória. Ela olhou a tabela, ela reconheceu o erro da tabela e ela disse que iria consertar a tabela. Se eu não me engano, vereadora, falou a mesma coisa que a senhora. Ok, Sávio, nós precisamos de um tempo para isso, porque isso não é do dia para a noite. Tudo bem, não tem o menor problema. Isso já vamos fazer 2 meses. Quando esteve aqui, senhor presidente, o secretário Luiz Mauro, para aquela prestação de contas com as ONGs, com as associações beneficentes, perguntei a ele, Luiz Mauro, estive na Glória, mostrei a tabela, foi reconhecido o erro, vocês têm que mandar esse projeto para a Câmara de novo, quando vão fazer isso? Vereador Sávio, está na mão do José Agostinho, isso não demora a sair 1 semana ou 2 no máximo. Quanto tempo tem aquela reunião? Deve ter 1 mês já. Então eu quero aqui reforçar ao Poder Executivo, à administração, vocês estão com uma tabela errada de vencimentos para os professores e professoras desse município. Esses profissionais não podem pagar por um erro do poder público. Por favor, refaçam essa tabela, já reconheceram o erro, devolvam essa tabela para essa Câmara. Essa casa vai reconhecer o erro, que essa tabela passou aqui na época, nós não vimos. Vamos aprovar a nova tabela. Não é beneficiar ninguém, não, gente. É fazer justiça. Vereador Sávio. É para fazer justiça, sim, senhora. E agora nós queremos retroativo, né? É o justo, né, vereadora? E aí, fazendo também justiça a essa administração. Foi ela que fez errado? Não, está errado desde 2000. É uma tabela de professores e professoras do município que está errado desde 2000. Agora, não basta só reconhecer que está errada. Assuma o erro, corrija o erro e não deixe os profissionais tão valorosos que estão na boca de qualquer discurso de político, agora nas ações, cadê? Não queremos só discursos, queremos ações. Muito obrigado e boa noite. Senhoras e senhores vereadores, diante de mais uma colocação do vereador Sávio, gostaria de determinar, com a anuência do plenário, a convocação do senhor secretário de Finanças, da senhora controladora do município e do senhor chefe do departamento de pessoal, para que no prazo de 15 dias compareçam a essa casa
trazendo todos os cálculos, toda a demonstração dos cálculos, sob pena de enquadramento no Decreto-Lei 201. Solicitamos à assessoria jurídica que faça a notificação para que seja formalizado esse documento. Senhoras e senhores vereadores, aqui hoje eu queria levar a todo o povo de Viçosa, através dos senhores, através da senhora, a nossa gratidão por termos realizado um evento que foi prorrogado ou postergado por mais de 20 anos, escondido debaixo do tapete. A Comenda Tenente Kimmel. Estiveram conosco o seu Joaquim, que é o Tenente Joaquim Saraiva, 90 anos, aqui de São Miguel, Tenente Coronel Lúcio Mauro, Comandante Gilbar, nosso comandante regional, e o representante do Dr. José Rezende, o delegado Gelson José Pedra, porque o Dr. José Rezende, apesar de seus 80 e tantos anos, foi reconduzido hoje à diretoria do Hospital Felício Roxo, talvez um dos maiores hospitais do Brasil. Nós tivemos hoje, talvez depois de 20, 30, até 40 anos, a presença dos filhos do Tenente Kimmel, aqui pela ordem de nascimento, o general Waldstein Irã Kimmel, conhecido como Vadinho, como diz o senhor Joaquim, vendedor de laranja ali na praça, ficava tocando uma maquininha e vendendo laranja. A Valcilívia, ou a Valcívia Kimmel Moreira, na ordem de, como diz o nota cronológica, a senhora Vilma Kimmel, a senhora Lia Kimmel dos Santos, o coronel Valdemar Raul Kimmel Filho e o general José Ricardo Kimmel, que estavam lá na Liga Operária discutindo com Carlito Alemão quem é que dava mais nó na hora de tirar leite de madrugada na teta das vacas. São os generais de hoje, coronéis de hoje, pessoas importantes de hoje, que vieram trazer a alma de menino, a alma de viçosense, a alma que eles aqui plantaram. E Tenente Kimmel assim plantou a sua alma, assim plantou a sua família, assim educou a sua família. Porque senão, nem bola teriam dado para o telefonema que foi dado para que eles estivessem aqui. Agradeço que eles vieram de Brasília, de carro, vieram passeando e nos deram a honra de honrar os nossos agraciados. A nossa equipe de trabalho, como disse o vereador Lidson Lenner, que não poupou esforços, principalmente das pessoas do José Adilson e da Mônica e a vereadora Marilange, eu tenho que dizer muito obrigado, porque eles passaram muito além do que poderiam fazer para poder nos ajudar a realizar isso. Porque quando essas pessoas estiverem lá fora, eles vão falar o tanto que eles foram bem recebidos aqui. Eles vão falar o tanto quanto essa cidade não continuou postergando uma homenagem. Sabe por quê, senhores? Essa homenagem foi proposta em 89, como estava muito perto daquela questão da Constituição, da questão da Revolução de 64, deixaram de homenagear o mais civil de todos os militares, que foi o Tenente Kimmel. Roceiro, pesquisador, professor de educação física e curioso, inclusive aplicador de injeção na roça, fazedor de remédio homeopático. Com medo de se exporem, algumas pessoas não fizeram essa comenda. E hoje os senhores me honraram instituindo. Não havendo nada mais a tratar, encerro
essa sessão.